Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre é correto comemorar aniversário? Mas antes de começar, gostaria de pedir que lá para quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, que possa assistir até o fim do vídeo, evidentemente, que é uma ótima mensagem. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Se ainda quiser compartilhar o vídeo, melhor ainda, tá certo? Para que esse canal possa ser uma ferramenta para Deus, tá certo? Tem uma missão de trazer as pessoas a Deus. Peço também que no WhatsApp ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens. E peço que no, YouTube, no Facebook vocês possam assistir o vídeo até o fim e compartilhar também, curtir o vídeo. Tá certo? Queridos irmãos, como hoje é o meu aniversário, eu decidi falar sobre o tema de aniversário. É correto comemorar? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A resposta é não, a Bíblia não fala nada sobre isso, né? Existe religião, como a Testemunha de Jeová, que não comemora aniversário, porque acreditam que Deus considera essas celebrações como algo errado, né? Na Bíblia não fala nada a respeito de comemorar ou não aniversário, mas alguns aspectos, eventos, nos ajudam a entender, né, o que Deus pensa sobre eles, segundo o Testemunho de Jeová. Eles consideram quatro aspectos, né? Primeiro, a origem dos aniversários é pagã, segundo o Testemunho de Jeová, né? De acordo com a obra de referência Funk, Wallace, alguma coisa assim, e Legende, Dicionário Padrão do Folclore e Teologia, Lendas de Funk e Vanales, esta comemoração surgiu porque as pessoas acreditavam que no dia do aniversário de alguém, influências e espíritos maus tinham a oportunidade de prejudicar os aniversariantes, e que a presença de amigos e os cumprimentos de muitas felicidades ajudavam a proteger o aniversariante. O livro The Lord of Birthdays, tradição dos aniversários natalícios. Diz antigamente, o registro das datas de nascimento era essencial para montar um horóscopo, baseado na ciência mística da astrologia. O livro também apresenta que não há crença popular. Velas de aniversário têm o poder mágico de realizar desejos. No entanto, a Bíblia não condena o uso da magia, adivinhação e espiritismo. No entanto, a Bíblia condena o uso da magia, adivinhação e espiritismo ou coisas semelhantes a estas, né? Um dos motivos é, de Deus condenar a cidade antiga de Babilônia foi porque os habitantes praticavam astrologia, que é um tipo de adivinhação. As testemunhas de Jeová não ficam investigando as origens de cada tradição, mas quando a Bíblia dá instruções claras como essa sobre o Espiritismo, nós a seguimos. Queridos irmãos, aqui na minha opinião, há uma confusão total, né? Aniversário não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com espiritismo, né? Comemoração do aniversário, né? Pode ter surgido como pagão, assim como o Natal, né? Que foi uma festividade que começou com o pagão, que era o dia do sol, tudo mais. Mesmo a Páscoa, Corpus Christi, né? Que nem, por exemplo, eu transformo o dia 12 de outubro, que é o dia da Santa Católica, Nossa Senhora Aparecida, eu transformo no dia de Jesus. Para mim é o dia de Jesus, tá certo? Então, o que eu faço nesse dia? Quando eu tiver os meus filhos, eu vou aproveitar para falar de Jesus nesse dia. Nós vamos comemorar o dia de Jesus. Então, na minha folhinha, eu vou escrever lá, dia 12 de outubro, dia de Jesus. Então, eu transformo algo pagão em algo que é de Deus. O Natal. Não é porque Natal é uma comemoração que veio do pagão e que muitas vezes distorce o Natal, tira Jesus Cristo como anfitrião e põe Papai Noel, tudo mais, né? Árvore de Natal, essas coisas, que eu não posso trazer Cristo de volta para o meu Natal. Então eu posso apontar o Natal para Cristo. Eu posso falar de Cristo no Natal, assim como na Páscoa, assim como no Corpus Christi, assim como na São João. Então, por exemplo, é festa pagã São João, não vou comemorar, como muitas igrejas evangélicas não comemoram a festa de São João. Bobagem, não é? Bobagem.
Claro que é bobagem. Por quê? Porque você pode transformar o que seria uma coisa de santo em algo proveitoso da Bíblia. Quem foi João? Né? Festa junina, que é a festa de São João, né? Quem foi João? Um apóstolo de Cristo, tá certo? Inclusive o apóstolo amado. Então nós podemos falar, foi a ele que Cristo entregou aos cuidados da própria mãe. Então nós podemos falar sobre esse apóstolo. Foi ele quem foi jogar no óleo fervendo e nada aconteceu. Nós podemos falar da fé desse apóstolo, tá certo? Ah, mas tem também São Pedro, outro grande apóstolo de Cristo. Podemos falar sobre Pedro, quem foi Pedro, né? Mostrar o exemplo de Pedro, que foi um homem errado, mas que foi transformado por Cristo, quem ele era. Santo Antônio pode não é a parte bíblica, mas eu posso retirá-lo da coisa. Eu não preciso falar sobre ele, né? Então, eu posso transformar numa coisa normal. Então, não há motivo para não comemorar. A Bíblia não fala nada disso, entendeu? O que eu não tenho que fazer é aceitar as crenças erradas, adorar imagens e fazer as coisas erradas. Mas eu posso transformar a coisa errada numa coisa boa, correto? O segundo aspecto para a Igreja Testemunha de Jeová não comemorar aniversário. Os primeiros cristãos não comemoravam aniversário. A enciclopédia Delta Universal diz que os primeiros cristãos consideravam a comemoração do aniversário um costume pagão. A Bíblia mostra que os apóstolos e outros que foram ensinados diretamente por Jesus estabeleceram um padrão que todos os cristãos devem seguir, né? Está escrito em 2 Tessalonicenses 3,6. 2 Tessalonicenses 3,6 só fala o seguinte, que é para nós nos distanciarmos de pessoas que não seguem os preceitos de Deus, que não seguem os ensinamentos de Deus, pessoas que seguem ensinamentos pagãos, basicamente isso. Mas aqui não está falando que nós não podemos comemorar aniversário, não tem nada a ver uma coisa com outra. Estão ligando algo, porque o, os, os cristãos, né, os não comemoravam aniversário dos apóstolos. Pode não comemorar, tá certo? Só que a Bíblia, ela fala que quando Cristo nasceu, fizeram uma festa no céu para comemorar o nascimento de Cristo. Os anjos fizeram uma festa no céu, tá certo? Então, fala-se cada vez que uma pessoa é salva, que uma pessoa se volta para Deus, é festa que é feita no céu, tá certo? Então, é, isso não quer dizer que não seja comemorado, tá certo? Um aniversário. Então, eu acho que a pessoa que comemora o aniversário da maneira certa, que nem, por exemplo, a pessoa que comemora e fala pique, 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 olha, 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 ha, tim, bum. Eu acho que talvez essa palavra ratimbum, muitos dizem que significa uma maldição, né? Então, nós poderíamos trocar, né? Como, por exemplo, as pessoas da minha volta, quando cantam parabéns, elas cantam, é bênção, é bênçãos, é bênção, é bênção, é bênçãos para você. Então, mudou a letra. Então, nós podemos adaptar, tá certo? A, a, a letra, inclusive, e trazer coisas boas, entendeu? E trazer um aniversário para uma coisa correta. Então, eu não vejo problema nenhum em comemorar um aniversário. Não vejo, né? Continuando, o terceiro aspecto. A única coisa que a Bíblia diz que os cristãos têm a obrigação de comemorar não está relacionada a um nascimento, mas a uma morte, a de Jesus. Lucas 22, 17, 20. Isso não deveria nos surpreender, porque a Bíblia diz que o dia da morte é o melhor do que o dia em que se nasce. No fim de sua vida na terra, Jesus tinha feito um bom nome para com Deus e por isso o dia de sua morte foi mais importante do que o dia do seu nascimento. Muito bem, a Bíblia fala realmente algo sobre isso, né? Mas
A Bíblia fala que o dia da não só da morte de Jesus, mas o nosso dia da morte também é mais importante do que o de nosso nascimento. Por quê? Porque é no dia da morte é que as pessoas que realmente se importam com você estão se unindo. E a Bíblia fala o quê? Que nós devemos comemorar quando a pessoa morre, tem que ter comemoração pela morte, não tristeza. Por quê? Porque essa pessoa foi liberta desse mundo de pecados. Porque essa pessoa está esperando agora o retorno de Cristo. E de preferência que ela esteja salva. Então é a se comemorar que ela está fora desse mundo. E não de chorar porque ela se foi. Não de ficar triste porque essa pessoa se foi. Isso sim a Bíblia fala, né? Mas isso não quer dizer que nós não podemos comemorar o aniversário, né? Ele fala, no seu aniversário, na comemoração, na verdade não fala aniversário, fala comemoração alegre. Numa comemoração de coisa alegre, muitas pessoas vão até interesseiras, por interesse. Agora, na sua morte, só vai as pessoas que realmente se importavam com você, tá certo? Mas isso não quer dizer que nós não poderemos comemorar aniversário, né? E o quarto e último aspecto é, a Bíblia não diz que algum servo de Deus comemorou o aniversário. Não se trata de uma simples omissão, porque ela menciona a comemoração de dois aniversários de pessoas que não serviam a Deus. Mas esses dois eventos são apresentados de uma forma negativa. Muito bem, pode ser apresentado de uma forma negativa, mas vamos depender do contexto que está sendo apresentado, né? Então, queridos irmãos, em Gênesis 40, 20 a 22, fala a respeito do aniversário do faraó, né? E a história, o contexto dessa história é dos dois padeiros, do padeiro e do copeiro, né? Para quem não sabe essa história, um serviu comida com pedra ao faraó, um pedaço de pedra, alguma coisa do tipo, e o outro serviu vinho envenenado, né? E os dois foram levados à presença do faraó. A gente sabe que o padeiro foi condenado à morte, cortada a cabeça, e o copeiro foi absolvido do crime. Então, está falando um outro contexto, não tem nada a ver com o aniversário do faraó, especificamente esse texto. Assim como no caso do outro texto citado aqui, de Marcos 6, 21 a 29, o contexto desse texto é que, que Herodes, que esse Herodes não era o grande, né, era o Antipas Herodes, que estava comemorando seu aniversário. E é o evento onde a Salomé, a filha de Herodide, né, sobrinha do Antipas, filho do Felipe Herodes, né, que era o irmão do Antipas, a Salomé, ela perde a cabeça de João Batista. Então não tem nada a ver com o aniversário ali, tá certo? Ali a história conta o que aconteceu com João Batista, mas não está criticando a comemoração do aniversário. Então, nenhum dos dois textos citados aqui como falando de aniversário, para não comemorar, tem a ver com comemoração de aniversário, tá certo? Então, é, queridos irmãos, é o seguinte, na minha humilde opinião, se você comemora seu aniversário, você não está pecando em nada. A Bíblia não nos orienta a comemorar ou não pecar aniversário. Portanto, você tem todo o direito de comemorar seu aniversário. E eu vejo como uma coisa benéfica, ao qual você faz uma festa, reúne seus parentes, você pode filmar esse aniversário, que é uma coisa importante de se fazer, ou até mesmo tirar fotos, tá certo? E você pode guardar de recordação, que nem, por exemplo, eu vejo filmagem aqui, eu vejo parentes meus que já morreram, e fico vendo, oh, que saudade, né? E relembrando dos meus parentes, meus avós, tios, que já se foram. Então, eu tô vendo ali, são pessoas, vizinhos, né, que também já morreram, estão lá na festa, né? Então, não é uma questão é uma questão de lembrança, né? Se até a gravação do meu batizado na igreja católica, eu tenho recordação, inclusive até passei já para DVD, é claro que eu não que meus aniversários também não fariam o mesmo. Então, eu acho muito importante que você grave os aniversários. Para uma criança, é muito importante que ela tenha uma festa onde ela possa receber a família, os amigos estar em família, mas não porque é astrologia, não porque ela vai receber energia ruim precisa da família por perto. Não, simplesmente porque é uma comemoração ao nascimento. Você está falando mais um ano de vida.
É uma maneira da gente aceitar que nós estamos crescendo, evoluindo, envelhecendo, né, chegando na melhor idade, como se fala, aceitar a idade que nós temos, independentemente se nós temos 60 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 20 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40, não importa a idade. Tá certo? Então o mais importante de tudo é que você aceite que você é, do jeito que você está, você aceite a sua idade, que você aceite tudo. Agora é claro, é errado sim, você ir olhar o horóscopo. Ah, nasci no dia 1º de fevereiro hoje, que é o meu aniversário. Eu vou olhar lá o horóscopo de aquário, que, é o meu, que seria o meu signo. Eu não acredito, mas seria o meu signo. Então eu vou lá olhar o horóscopo? Não, eu não acredito nisso. Entendeu? Eu vou contar até aqui rapidamente um episódio do programa Tia Espírito, né, no quadro Los Caquitos, aonde o Botijão, né, é a história de signos, né, e ele lê lá os signos e está escrito nos signos que a que a Shimon-Trufa, que era a mulher dele, o signo dela, que ela poderia conseguir as coisas se ela falasse as coisas com mais delicadeza, né, com mais humildade, e que ela e estava escrito que ela deveria é, acertar certas coisas que estavam falando sobre ela, né? Deveria passar a limpo certas coisas que estavam falando sobre ela, né? E ela já começou, né? E quando fala, começou as pessoas no seu trabalho, então ela já uniu o trabalho com falar mal dela e já começou aquela confusão, né? E aí o Bodhijão leu o signo dele e estava escrito que ele poderia vencer qualquer pessoa, teria sorte em jogos de azar. Ele então, de má fé, querendo abusar do melhor amigo dele, o Chaveco, que é o personagem, o Chompidas, né, que é o personagem principal da série, convidou ele para jogar pôquer, achando que ele ia pegar, valendo a dinheiro, e achando que ele ia ganhar todo o dinheiro do amigo, que já não ganhava nem para ter uma casa, não tinha nem casa para morar, né? O dinheiro que ele ganhava era tão pouco que ele não conseguia nem pagar um aluguel. E aí queria tirar o dinheiro do amigo. O que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário. O Chobras ganhou todo o dinheiro dele. Ele ficou sem um centavo. Então quer dizer, os horóscopos acertaram? Não, não acertaram. Né? Porque ele perdeu. Segundo, é, no horóscopo do Chobras estava falando que negócio de desavença e coisa. E como diz o delegado Moraes, né, acabou as coisas de ser resolvidas na delegacia, estava dizendo que eles induziram, né? Então os horóscopos acabam induzindo, de certa forma, você a cometer as coisas que estão falando que vai acontecer, né? Então, a sorte, o azar, não tem nada a ver com o horóscopo, com os astros terrestres, essa sol, com o sol, com os planetas, estrelas, não. Sorte, o azar, vem de Deus e vem de Satanás. Se você ganha alguma coisa no sorteio, é porque Deus assim quis. Como, por exemplo, eu ganhei uma televisão no sorteio porque eu comprei remédio pra minha cachorra. Comprei vitamina para lá no pet shop e eles estavam em promoção, eu preenchi o cupom e ganhei uma televisão. Eu ganhei por quê? Porque Deus assim quis que eu ganhasse. Ele me deu como presente, como uma bonificação de injustiças que eu estava sofrendo. Agora, quer dizer que eu pego, vou apostar em números da Mega Sena que eu vou ganhar? Não, né? Até porque tanto Deus quanto Satanás, eles podem manipular os números, né? Eles têm poderes para isso. Então, Satanás, ele pode manipular para que você não ganhe. E se não for da vontade de Deus que você ganhe, Deus não vai intervir. Compreende? Então, quem ganha é porque Deus assim quis que você ganhasse. Agradeça a Ele. Não existe sorte. Ah, tem uma mulher que já foi lá no Roda Roda na televisão 3 vezes, programa sorteada, isso não é sorte? Não. Deus assim premiou ela 3 vezes, porque eu não sei. Não fica muito claro, mas Deus quis que ela fosse as 3 vezes. Tá certo? Tem gente que já ganhou 1 milhão de televisão, porque assim Deus quis. Tá certo? Não existe sorte. Existe vontade de Deus. Vontade de Deus é para não acontecer, não vai acontecer. Tá certo? Então, eu não vou atrás de signo. Então, é o primeiro ponto, não tem nada a ver. A Bíblia critica adivinhas e coisas mais? Sim.
A Bíblia critica tanta coisa que as pessoas fazem hoje em dia, que o aniversário é de, que signo é coisa de menos, né? A, a Bíblia ela proíbe, né, critica e proíbe a adoração de imagens, as pessoas fazem. A Bíblia ela proíbe contato com os mortos, e os espíritos fazem o quê? Fazem contato com os mortos, né? Mesmo sabendo que a Bíblia fala que quem responde o contato dos mortos é demônios de Satanás ou o próprio Satanás, né? Na Bíblia tem um caso, né, do profeta Samuel, depois que ele morreu, Saul pediu a uma feiticeira que trouxesse o espírito de Samuel para falar com ele, né? E aí aparece o quê? Um demônio para falar com Samuel. Como é que a gente sabe que era realmente um demônio? Não era o espírito de Samuel falando com Saul. Parecia Samuel lá, parecia, era a forma de Samuel, mas na verdade era um demônio falando com Saul. Porque as coisas que, algumas palavras de Samuel iam contra a Bíblia, tá certo? Então, Samuel jamais contradizeria a Bíblia, ou as palavras de Deus. Então não era ele. E na novela Reis, que está passando agora, estava passando televisão, vai voltar em março, quando teve essa parte da novela, que Saul consultou o espírito de Samuel, o que aconteceu? A novela foi bem clara quanto a isso, ficou perfeita, a cena, foi uma cena perfeita para compreensão. Só não compreendeu quem não quis ali. Ficou perfeita, na minha opinião. Né? Aparecia feiticeira, ia rodando, e daqui a pouco aparecia um demônio, e aquele demônio estava ali, daqui a pouco rodava a cama, quando voltava no demônio, apareceu Samuel no lugar dele, né? Aí a câmera pegava, rodava de novo, quando voltava aparecia o demônio, depois ela rodava, aparecia o Samuel. E e aí parecia Samuel, a forma dele falando, mas o demônio por trás falando, né? Falando para Saul que ele ia morrer na guerra, que ele ia não sei o que os filhos todos iam, ele e os filhos todos iam morrer na guerra, que não sei o que lá, né? E eles morreram, então Satanás adivinha as coisas? Não, mas ele faz acontecer. Como assim? Se você vai atrás de uma cigana, por exemplo, ela vai falar de coisas que vai acontecer no seu futuro. Ela vai, ela vai, ela sabe o que vai acontecer? E ela acerta porque ela tem previsão do futuro, ela consegue prever? Não. O que acontece? Satanás, ele tem acesso a nós, né? E ele é capaz de fazer acontecer coisas para cumprir o que ele falou. Vou dar um exemplo rápido aqui. A minha irmã e a mãe dela estavam na praia um belo dia e passou alguns ciganos e uma cigana pediu para ler a mão delas e elas aceitaram. Naquele a mão. E essa cigana falou para minha irmã que ela ia separar do marido. E falou para para a mãe da minha irmã que ela ia para cadeira de roda, né? E muitos anos depois disso aconteceu isso, né? Exatamente o que ela falou aconteceu realmente. Mas a cigana falou para elas que ela podia evitar que isso acontecesse se elas dessem dinheiro, né? Pagasse algo, que ela faria lá uma coisa para não acontecer, né? E elas não pagaram. E aí a cigana foi embora e depois de anos aconteceu o que a cigana falou. Só que a minha irmã se separou, divorciou, e a mãe dela teve desgaste nos fêmurs e foi parar na cadeira de roda e morreu na cadeira de roda, né? Mas isso não quer dizer que a cigana acertou. Não. Isso quer dizer o quê? Que, que o inimigo, que o demônio que estava com aquela cigana, falou através da boca da cigana essas coisas e ele fez acontecer o que ele falou. Para quê? Para dar a entender a minha irmã, a mãe dela, meu irmão, sobrinhos, para mim, para meu pai, para minha mãe, para os parentes, que as pessoas que ficaram sabendo sobre isso, acreditasse que que acreditasse que cigano tinha poder para adivinhar o futuro, né? Então, isso não é verdade, pois nós temos que entender que Satanás tem o poder de fazer o que ele bem entender. Ele inventa as coisas e faz parecer que a gente não é verdade. Ele dá falsas provas. Que nem, por exemplo,
Ele criou o espiritismo e fala, ah, mas o espiritismo é coisa de Satanás. Sim, só que você vai lá na ciência espiritual e você realmente é curado do seu problema. Porque meu pai foi curado lá, né? E eu não frequento mais, isso aí foi antes de eu me converter. Eu não frequento mais, ele foi curado, eu tenho provas de cura dele. Depois regressou para ali, depois de novo e curou outra vez. Eu tenho provas sobre isso. Né? Prova que então realmente aconteceu. Então quer dizer, é possível sim. Porque Satanás ele foi lá e cura para quê? Com segundas intenções, para fazer a pessoa acreditar que o espiritismo é verdade. Aí vai lá falar, ah, mas os santos da Igreja Católica curaram pessoas, de fato curaram, né? Porque Satanás foi lá e fez as curas acontecer. Na novela Gênesis, na Record, mostrou claramente, também foi perfeito essa cena, né? Uma mulher, que ela tinha um filho, né? Juntaram essa cena na história de Nimrod, que era um guerreiro, né? Que não era tão fiel a Deus assim, né? E aí juntaram a história do Nimrod com a Torre de Babel e tal, mas a mãe de Nimrod, na novela, ela tinha uma paixão doentia pelo filho, né? Dava pra perceber que ela amava o filho, ela não queria que o filho casasse com ninguém. E aí, como o filho começou a rejeitá-la, porque ela fazia de tudo para que ele não casasse, né? Ela começou assim, a ficar é, é, vulnerável, digamos assim. E o Satanás aparece para ela, né? Ele sabe que era o ator que fazia o Satanás na novela, e ele falava com ela as coisas, né? Porque ela não sei o quê, começou a aconselhar ela a ser uma deusa, e ela começou a se fazer de deusa, ela tinha virado uma deusa. E começou a falar coisas, começou a fazer profecia, né? E começou a reunir seguidores. Realmente as pessoas acreditavam nela como uma deusa, né? E aí um belo dia, o filho dela estava lá na construção da Torre de Babel, que foi na novela foi ele que deu a ideia de fazer a Torre de Babel, né? Ele estava fazendo a torre e ele se machucou. Lá começou a sangrar a mão dele. Ela foi lá, pegou na mão dele e falou, peraí filho, ele não queria muito saber dela, né? E ela pegou na mão dele e segurando tanto, quando ela tirou a mão, ele tinha se curado. Como pode uma mulher, um ser humano, fazer uma cura daquela? Nós podemos entender o quê? Que se não foi Deus quem fez aquela cura, porque ele não iria apoiar uma mulher se fazer de deusa como ela estava fazendo, quem é que curou aquela mulher? Foi Satanás quem curou, curou Nimrod, através da mãe dele. Satanás, tá certo? Então ali mostrou claramente que Satanás pode curar. É uma demonstração perfeita da realidade, aquilo ali é verdade. É ele quem faz as curas perante santos e imagens. É ele que faz coisa acontecer perante santos e imagens. Por quê? Porque tudo que Deus fala, ele fala o contrário. Então o que acontece? Deus falou que se Adão e Eva comessem da fruta, certamente morreria. E Satanás falou que não, não vão morrer. Então, como as pessoas começaram a morrer, né, porque comer a fruta proibida, né, o Adão e Eva comeram a fruta proibida, o que Satanás então começou a distorcer a situação? Ele começou a falar o quê? Que a pessoa morria, mas que a pessoa ia para uma outra vida. Então, que assim não morreria. Então, os egípcios, por exemplo, acreditavam que existia um mundo dos mortos. Então, quando morriam, além de ser mumificado para manter o corpo intacto, ainda punham comida, todas as riquezas para que a pessoa levasse para outra vida. Os romanos acreditavam em algo parecido. Os gregos, né? E, por sua vez, os católicos acreditam em algo parecido também, que a pessoa morre e vai para o paraíso ou vai para o inferno. Então, Satanás continua rodopiando. Quando caiu por terra que Adão e Eva comeram para morrer, ele está falando, não, a pessoa morre, mas vive em outro lugar. A alma é eterna. E assim, ele vai batendo com a terra do que ele estava falando lá no Éden, é certo. Tá certo? Mas isso é conversa para uma outra meditação, queridos irmãos. Então, na meditação de hoje, a conclusão é que comemorar o aniversário não é errado. Nós podemos adaptá-lo para uma comemoração correta. Eu posso fazer um bolo no meu aniversário? Pode, eu fiz aqui. Eu posso fazer um almoço no aniversário? Pode, eu fiz aqui. Eu posso cantar parabéns no meu aniversário? Posso, mas eu devo alterar o de parabéns? Sim. É melhor que você cante de uma maneira onde você esteja abençoando o aniversariante, né? Então, você pode cantar o parabéns, e no final é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. É hora,
é hora. Só que ele fala, olha, agora você fala, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênçãos, é bênçãos, é bênção, é bênção, é bênçãos, pra você. E grita o nome do aniversariante. Então, no caso meu hoje, Ângelo, Ângelo, Ângelo. Então, eu estou transformando uma coisa que poderia estar errada numa coisa boa, tá certo? Eu estou pedindo bênçãos de Deus para mim, né? Existem letras, até se eu acho uma letra de parabéns diferenciada para vocês, eu vou mandar para vocês aqui no grupo. Como devemos cantar corretamente parabéns. E assim nós conseguimos, né, cantar corretamente. Nós podemos transformar todas as coisas pagãs em coisas boas. Por exemplo, é, podemos fazer, por exemplo, nós temos a comemoração da Páscoa. Podemos trazer a Páscoa para Deus, tá certo? Então, a comemoração da ressurreição de Cristo, vamos utilizar a Páscoa para falar sobre a ressurreição do Salvador. O que isso significou para a humanidade, para todos nós. Aí nós temos Corpus Christi, podemos falar sobre Cristo. Festa junina, podemos falar sobre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, dois grandes apóstolos, dois grandes seguidores de Cristo, que manifestaram inúmeros poderes em nome de Cristo. Tá certo? Podemos também comemorar o dia 12 de outubro, além de ser o dia das crianças, podemos comemorar como o dia de Cristo. Vamos transformar o dia de Nossa Senhora Aparecida em dia, em Cristo, dia de Cristo. Tá certo? Nós não comemoramos a Santa, nós comemoramos o dia do Salvador, o dia de Cristo. Então, dia de Cristo. E assim você pode falar sobre Cristo nesse dia. Tá certo? Aí, tem o dia de Todos os Santos, né? 1º de dezembro. Você pode comemorar o dia da Trindade. E assim por diante, você vai transformando tudo que é pagão em coisas de Deus. Então, na Páscoa você fala de Cristo, no Natal você fala de Cristo. Tá certo? Que nem, por exemplo, no Natal, ao invés de fazer uma ceia tradicional, como é feita, você pode fazer uma ceia de frutas. Tá certo? Ah, de fruta? Claro. Que coisa mais saudável que frutas, né? Saladas, pode fazer uma ceia diferente. Tá certo? É uma maneira também de você mudar. Então, você sempre está falando de Deus. Aproveitar o carnaval, por exemplo. Ah, não assista o desfile de carnaval, mas você pode, no lugar do desfile de carnaval, pôr o seu filho para assistir histórias bíblicas e conta para os seus filhos, explica o porquê de não comemorar o carnaval. Tá certo? O carnaval sim é uma festa que nós não devemos comemorar. Por quê? Porque você olha para o desfile e você olha que as mulheres ali, que as vestimentas, em muitos casos, não são, não, em todos os casos, não são vestimentas comportáveis. Então, tem mulheres que desfilam só com o tampa-sexo na frente e com coisa nos peitos, né? De tampa-sexo atrás. Desfilam praticamente nuas. Outras 90% nuas. Então, isso não é uma coisa de Deus, correto? Então, é inevitável que os homens que olharem ali vão sentir desejo por aquelas mulheres, vão desejar estar com elas, né, ir para a cama com elas, como se fala. E isso está errado, tá certo? Então, é, a Bíblia nos ensina que tanto a mulher quanto o homem devem se vestir comportavelmente e se dar o respeito, né? Então, eu não estou sendo carola, eu estou falando que é uma coisa errada, né? Outro dia teve uma escola de samba, se não me engano, a Gaviões da Fiel, que teve a coragem de fazer um desfile da escola de samba, lá na coisa, Cristo sendo derrotado por Satanás. Isso aí foi mostrado em rede nacional, podem procurar na internet. Cristo sendo derrotado por Satanás. Então, só por isso você já vê que é uma coisa que deve ser comemorada, tá certo? Você pode assistir o desfile? Pode, não tem problema. Deus não vai te criticar se é pecado ou não. Só que você assistir aquilo pode te causar que você vai sentir desejo da mulher e tal, e pode procurar uma pornografia para satisfazer naquele momento, tá certo? Isso sim é errado, tá certo? Porque a relação sexual é algo íntimo de um homem e uma mulher. Não é para estar sendo exposto para o mundo inteiro. Não é para estar filmando o vídeo da relação sexual e pôr na internet. Isso é totalmente errado. Ah, e uma mulher que posa nua, um homem?
mesma coisa, a parte íntima da pessoa é da pessoa. Pra ter uma ideia, antigamente a mulher não podia nem sequer pegar no pé de um homem que não fosse seu marido. Só de encostar no homem já era uma questão de assédio. Então, quando Maria Bethânia, mãe de Lázaro, pega nos pés de Cristo, muitos poderiam criticá-la, né? Podem criticar, ah, né? Ela pode estar se insinuando aí. Não, ela não estava se insinuando, ela estava demonstrando total reverência ao seu Senhor, ao Salvador, ao seu Deus, né? A Jesus Cristo. Então, não podia nem sequer isso, né? Que a mulher era coberta do tornozelo para cima, né? Então, a mulher que mostrava as pernas estava se insinuando para outro homem. Ela não pode mostrar nem as pernas. Agora essa meninada de hoje mostra até, além das pernas inteiras, ainda mostra metade da polpa da bunda ainda, né? Pra, com aquele shortinho super curto, usando bustier, que é quase um sutiã. Então que é isso, gente? Isso é totalmente contra o regulamento bíblico. Isso sim, que nós devemos não cometer. Tá certo? Então, comemorar o carnaval, fala por que, que nós, é melhor não comemorar o carnaval. Ao invés disso, podemos comemorar a Cristo. Podemos aproveitar o carnaval para comemorar outra coisa. Tá certo? Vamos ao carnaval, falar da segunda vinda de Cristo. Vamos aproveitar o carnaval para outra coisa. Os tempos do fim. Tá certo? Então, é muito importante. Vamos aproveitar essa reunião de família para falar de Deus, para elevar a Deus na nossa casa. Então, o aniversário, nós podemos usar o aniversário para falar das pessoas, para unir as pessoas, para falar de Deus, para trazer Deus, tá certo? Para unificar uma relação maior entre os familiares, tá certo? Que nem, por exemplo, fala do aniversário é coisa errada, mas a minha família, né, os meus tios, por exemplo, eles só se reuniam no dia do aniversário do pai deles, do meu avô, né, que vinham todas aqui, por exemplo, as últimas duas festas, pelo menos, foi aqui, na garagem. Né, todo mundo, vinha alguns primos, não foram todos, porque são muitos primos, mas tios vinham todos. Só teve um ano que faltou uma tia, porque ela tinha um compromisso que ela não pôde vir. Né, mas fora esse, outro ano, estavam todos os tios, os 10, eram 10 tios. Eu já algo errado isso, reunir os irmãos, né? Tinha irmãos que não podiam ser que moravam longe. Minha tia, por exemplo, morava em Minas Gerais. As outras moravam em Budas Artes, a outra morava em São Bernardo, a outra em Santos, o outro morava no Morumbi, eu morava na Vila Cispa, Zona Leste, a outra tia morava na Moca. Então, estavam espalhados, o outro morava aqui, em Mogi. Então, estava tudo espalhado, não tinha como. E a outra morava na Vila Formosa e também morou em São Mateus. Aí depois foi morar no fundo da minha casa. Então, cada um morava num lugar. Então, como que eu ia reunir toda essa gente? Tinha que ter um acontecimento para reunir. Podia falar, vamos fazer um almoço em família? Então, nada mais que você pode falar, um aniversário é um almoço, é uma união de família, tá certo? Então, eu não vejo problema algum da comemoração do aniversário. Eu acho que a igreja Testemunha de Jeová, com todo respeito, eles têm um exagero, né? Eles têm um olhar ao qual eles são um pouco rígidos nessa parte, que eles poderiam usar esse dia como uma união de família para trazer, para fazer a família se reunir mais perante Deus, para conversar mais, para ter uma união dos familiares, que é uma coisa que Deus preza bastante, né? É muito importante a reunião de família, tá certo? Então é isso, meus queridos irmãos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, na Trindade, dos Pais, dos Filhos e dos Espíritos, que assim seja, agradeço e glorifico. Amém. Vamos comemorar o aniversário? Sim, da maneira correta, tá certo? Obrigado a todos, que assim seja. Amém.